Oi, coisas que você faz ou já fez e eu sei. Abaixa um dedo aí pra cada coisa que você já fez. E depois me diz aí se eu acertei ou não. Você já atravessou a rua pra não falar com um conhecido. Você já fingiu que tava passando mal, ou que não tava se sentindo muito bem só pra poder sair mais cedo do trabalho ou da escola. Você passou fio dental depois de muito tempo, só porque no outro dia ou no mesmo dia você tinha que ir no dentista. Você já desligou na cara de alguém e deu desculpa de que a internet caiu ou que tava sem sinal. Você já elogiou a comida de alguém que nem tava tão boa só por educação. Você já colocou a culpa no seu professor das suas notas terem sido baixas, sendo que você não estudou. E provavelmente você disse que o professor cobrou um monte de coisa que ele não passou em aula, ou que ele é maluco e só passa coisa difícil. Você já peidou debaixo da coberta e ficou cheirando. Você já ficou o maior tempão pensando na sua respiração e tentando controlar só porque alguém te lembrou disso. Tipo agora aí, ó. Oi, dia em que colocaram taxinha na cadeira da minha professora. 2 meninos da minha turma que se chamavam Miguel e Gabriel, aqueles 2 seres malignos, invadiram a biblioteca e roubaram um monte de taxinha, que é um negócio pontudo de metal que você fura e prende o papel em um quadro. Aí eles pegaram essas taxinhas e colocaram na cadeira da professora que tava chegando. Eles só fizeram essa babaquice com essa professora. Ela tinha uma perseguição com a nossa turma, só porque a gente era pior que o 6º ano. Não bastava ela não gostar da nossa turma, ela odiava. Eu tô proibido de falar o nome dessa professora aqui, porque a filha dela, aquela sem noção, sabe que eu faço vídeo e vai fofocar pra mãe dela. Mudei de ideia, vou falar sim. Essa professora já quase me reprovou 2 vezes, por causa de uma vírgula. E ela me chamava de Rodinei de propósito, e falava que se confundia. Confundia nada, mentirosa. O nome dela é professora Kátia, mas todo mundo, menos ela e a filha dela, sabia que o apelido dela era professora terrorista. Aí nesse dia ela chegou na sala de aula, pediu pra gente conversar baixinho porque a garganta dela tava ruim e ela não ia ficar gritando com ninguém. Aí ela desfilou até a cadeira dela. Gente, no que ela sentou, ela deu um grito e a voz dela melhorou na hora. Aí ela fez um escândalo, falou que não gostou da brincadeira e que tava indo chamar a Dona Márcia, porque ela sabia que ninguém ia falar quem foi. Não tinha dedo duro na nossa sala. Aí foi ela, com umas 3 taxinhas grudadas no vestido. A Dona Márcia chegou e falou assim: essa é a 5ª vez que vocês aprontam só essa semana. Se ninguém falar quem foi que fez essa gracinha, vocês estão sem passeio. Aí o Gabriel, aquele atentado, aquele perturbado, aquele atribulado, levantou e falou assim: ô, Dona Márcia, foi sem querer, eu e o Miguel tava zoando com o negócio aí e a gente acabou esquecendo em cima da cadeira. Nisso, o Miguel aqui assim, ó. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí a Dona Márcia pegou e falou assim: vocês 2 podem vir aqui agora. Enquanto o Miguel tava saindo de sala, ele falou assim: aí se der merda pra mim, na hora da saída é hoje que eu quebro esse moleque. Ou seja, mais fofoca. Oi, vou contar do dia em que eu fiquei perdido no mato quando eu fui fazer uma trilha. Enquanto eu conto a história, vai acompanhando essa receita. Estava eu e os meus 3 amigos mongolóides decidindo do que a gente ia brincar. Aí o meu amigo Sabichão falou assim: pô, bora brincar de explorador e ir na trilha do labirinto. Eu sei andar aquilo tudo lá, eu ia com meu irmão, mané. E como na época só um dos meus 3 neurônios funcionava, eu falei: bora! E o Patati, o bobão retardado do grupo, falou assim: pô, bora, vou gastar minha onda lá em cima. Aí fomos nós, os 4 aventureiros da Shopee, e entramos mata dentro, trilha dentro, sobe, 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 sobe. Entra num caminho, passa no outro, pula pedra. Aí depois de umas meia hora andando, eu percebi que o Sabichão tava mais perdido do que eu. Perguntei assim: você sabe mesmo o caminho, né? Aí ele falou assim: não, eu não tô perdido não, é que o caminho tá meio diferente, entendeu? E falei assim: eu quero ir embora daqui agora. Vamos descer que eu não quero virar comida de onça. Por fim, o grupo todo começou a descer. Depois de um tempo andando, o Sabichão virou pra trás com a maior cara de pau e falou assim: acho que a gente tá meio perdido. Aí o Patati falou assim: então a gente vai ter que acampar, mané. O Lucas sentou no chão, começou a chorar falando que ele ia morrer, que nunca mais ia ver a família dele. E meio ao caos, eu surtei. Olhei pra eles e perguntei se eles tinham comido cocô antes de sair de casa. E a gente vai sair daqui sim, e vivos, porque eu me recuso a morrer do lado de vocês. Tomei a liderança e mandei todo mundo me seguir. E a gente deu 5 passos, o Lucas prendeu a porcaria do pé dele na lama. Caiu de cara no chão. Aí eu, com toda delicadeza, levantei ele e falei: vamos continuar andando, por favor? Aí ele: mas eu caí. Eu falei: não interessa. Nisso, lá no fundo, eu comecei a escutar um barulhinho de água. Segui a direção do barulho e achei um pequeno córrego. Aí eu pensei: se a gente seguir esse fluxo aqui, uma hora a gente vai chegar na civilização. Por fim, a gente já tava em outro bairro, mas a gente chegou em algum lugar. Eu passei a ter ódio de trilha. Sabe quando que eu fui fazer trilha de novo? 3 dias depois, com as mesmas... Oi, vou contar pra vocês do dia que eu e os meus amigos entramos numa casa abandonada, que não tava abandonada. Nosso plano era entrar na casa abandonada que ficava do lado da quadra, porque nessa casa caía muita bola. Esperamos a rua ficar menos movimentada lá pras quase 6 horas da noite. Fomos, pulamos a cerca da casa e tava todo mundo cagado, eu falo mesmo. O jardim tava parecendo uma Mata Atlântica. A casa tava toda podre, caindo aos pedaços. Buraco no telhado, janela despencando. Mas eu não tava com medo igual eles não.
Eu tava apavorado, mas no jardim não tinha nenhuma bola. E era o momento que da gente pular a cerca e voltar pra nossa vida normal. Então a gente decidiu entrar na casa porque tinha um buraco no telhado, então a bola podia ter caído por lá. Aí quando chegou no interior da casa, a gente se dividiu. E eu e o pessoal que tava comigo achamos um quartinho que tinha pelo menos mais 5 bolas. Gente, era o paraíso. Mas aquele quartinho não tinha janela, nem telhado quebrado. Como que as bolas foram para lá? Ao mesmo tempo, os meus outros amigos que se dividiram chegaram no que seria a cozinha da casa. Gente, o fogão tava aceso, tava ligado, esquentando alguma coisa. Quando eles se ligaram que tinha alguém morando naquela casa, eles começaram a gritar: corre, corre, corre! A gente continuou tranquilamente pegando tudo que a gente podia. Pensamos que eles estavam trolando a gente. No momento que a gente saiu do quartinho, tinha um velho na nossa frente. A gente ficou paralisado, a gente não sabia o que fazer. Eu que já tava todo cagado antes de entrar, não fiz cocô na roupa porque eu não tava com vontade mesmo. E o meu primeiro impulso, sabe qual foi? Olhei pro velho, me tremendo, e falei assim: dá licença, por favor. E comecei a sair do quarto. Gente, eu não sei o que me deu, só sei que eu tava todo cagado. O que o velho virou pra trás pra pegar uma vassoura, a gente saiu correndo. Ele começou a gritar e ir atrás da gente. Um corre-corre, um desespero, conseguimos pular a cerca. Mas ainda tava faltando alguém conseguir pular. Adivinha quem era? O careca do grupo. Era eu, gente, o careca era eu. E eu era a esperança, porque eu era o único que ainda tava com uma bola na mão. Joguei a bola por cima, fiz igual o Homem-Aranha escalando aquela cerca. Que eu cheguei no alto da cerca, de tanto medo que eu tava, eu fui pular direto. Meu short agarrou na ponta da cerca. Eu caí, ele rasgou. Mas a gente tava com a bola lá. A gente correu muito depois disso. Com tanta adrenalina que eu nem percebi que eu tava só de cueca. A gente chegou no bairro de baixo, que era da nossa casa. Tava lotado de gente. E eu tive que passar de cueca na frente de todo mundo até chegar em casa. Minha casa era... Oi, fofoca do dia que eu me afoguei e quase morri na praia. Quando eu saí do carro e vi que eu realmente estava na praia, eu surtei. Fiquei assim, ó. Olha o mar, olha a areia. Mãe, ele vem de água de coco. Igual um idiota, um bobo, um bobo. Eu já fui tirando minha roupa pra eu ir nadar. Aí a minha mãe falou assim: esse mar tá agitado. Só vai no fundo com o seu tio. Porque se acontecer alguma coisa, ele vai te ajudar. Vou nem falar o nome dele, tio Carlos. Aí eu olhei pra ela e falei assim: eu sei nadar, né, mãe? Me respeita. Até aí o dia tava perfeito. O sol fritando a pele e a água do mar na temperatura do xixi da Frozen. Quanto mais passos eu dava pro fundo, mais o mar me puxava. Eu nem tava ligando, tava com o tio Carlinhos e tava... indo embora. Chegou uma hora que o meu pé não tava mais dando no chão. E o tio Carlinhos, tio Carlos, falou assim: aí o mar tá muito violento. Ele falava assim que ele era fumante. Quando a onda vir, eu vou te avisar, a gente mergulha junto pra ela não quebrar na gente. As 3 primeiras ondas a gente mergulhou junto porque ele me avisou. Depois da terceira onda, veio uma gigante atrás. Aí eu fiquei lá, né, todo feliz esperando ele mandar a gente mergulhar. Ele foi nadando na direção dela e mergulhou. Aí a onda foi crescendo assim, gigante na minha frente. Não dava mais tempo de mergulhar. Eu sabia que eu ia morrer. Eu abri meus braços e falei: amém. Nisso a onda quebrou em cima de mim. Entrou água no meu ouvido, no meu nariz, na minha boca, no meu olho. Fui levado numa velocidade. Na hora que eu bati no fundo, na areia, eu comecei a capotar, virar cambalhota. Nesse meio tempo, engolindo muita água. Quando a água voltou, eu tava jogado, largado na areia. Aí eu levantei, vi que eu tava todo ralado, minha sunga no pé. Eu me ajeitei, fui andando na direção da minha mãe e comecei a chorar. Minha mãe olhou no fundo dos meus olhos, alcançou a minha alma e disse: me respeita. Eu te avisei pra tomar cuidado. Aí o passeio acabou ali pra mim. Fui da praia até em casa reclamando do tio Carlos. Fiquei todo dolorido, todo machucado. Peguei trauma real. Só fui de novo depois de anos. Mas só porque eu sou pobre e moro longe da praia mesmo. Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que o pastor quase arrumou uma confusão com a minha amiga dentro da igreja. Eu tenho uma amiga que a gente só se chama de Bocó, que é um apelido carinhoso que a gente usa pra chamar um ao outro. E essa minha amiga, ela é o próprio Apocalipse. Ela é meio doidinha da cabeça, ri de tudo, mas ela tem uma parada especial. Sempre que eu estou com ela, acontece alguma coisa épica. Um acidente de carro na nossa frente, um colega nosso que tá com a gente é assaltado, alguém tropeça, do nada começa uma briga. Parece que ela atrai esse tipo de coisa. Aí um dia, na igreja em que eu ia, o pastor anunciou que teria um culto de jovens e a gente deveria levar um amigo. Pensei bem em todas as minhas amizades e decidi chamar a Bocó. Ela não tinha religião, mas ia de vez em quando na igreja com a mãe dela, então eu achei que tava tudo bem. E ela aceitou super de boa e falou que ia no culto comigo. Aí chegou, né, no dia do culto, ela do meu lado, eu evitando olhar pra cara dela. E ela evitando olhar pra minha cara. Porque a gente não precisava de motivo pra começar a rir. Porque a gente tem uma conexão meio estranha, a gente é estranho. Aí começou o louvor, né, que fica cantando as músicas evangélicas e tudo mais. Ela não sabia cantar, não sabia a letra de nenhuma música. A música tava lenta, ela tava batendo palma assim, ó. Ela ficava com medo do pessoal pensar que ela tava deslocada, ou que ela tava meio estranha, e tentava se enturmar. Aí se uma pessoa lá do outro lado gritasse um aleluia, ela baixinho que falava glórias, glórias. E o culto fluiu normalmente, até que o pastor chamou todos os jovens um por um pra orar por todos eles. O culto já tava acabando, tudo certo, levei ela lá na frente. Aí ficou todo mundo assim, ó, um do lado do outro, e ela aqui. Aí o pastor começou a orar pelo pessoal que tava do outro lado. E aí em alguns momentos desse processo de oração, ele botava a mão na cabeça das pessoas e algumas delas estavam caindo. Coisas super normais dentro da igreja evangélica, tá? Só que a Bocó não tava acostumada com isso. A cada um que caía antes de chegar na vez dela, ela ficava inquieta, ficava ajeitando o cabelo, ficava assim, mexendo. Quando o pastor tava quase chegando nela, ela virou pra mim assim, ó. Bocó, eu tô com medo, eu não quero cair não. Ai, o que vai acontecer comigo? Dependendo do jeito que eu cair aqui, ó, cocuda e testuda do jeito que eu sou, se bobear eu quebro um piso e ainda sair no prejuízo, hein?
totalmente desesperada. Aí eu expliquei pra ela que ela não ia cair, que tava tudo certo. Que ele só ia orar, botar a mão na testa dela e ia passar pra próxima pessoa. E falei pra ela de naturalmente ficar em pé tranquila. Na hora que o pastor chegou na frente dela, que era o momento, né, dela tá aqui, ó, plena. Ela tava assim, ó. Oi. Aí o pastor começou a orar por ela, e ela foi se acalmando. Quando a oração acabou, o pastor falou, e que se tiver alguma coisa ruim, sai agora. E deu uma leve empurrada na cabeça dela. Ela tava até assim, com a testa inclinada pra ela não cair, de tanto medo que ela tinha. Só que o pastor cismou com a cara dela. E quando ela não caiu pra trás, ele falou que tava sentindo alguma coisa na bocó, e pediu pro pessoal da oração fazer um círculo em volta dela. Quando ela ouviu isso, ela ficou exatamente assim, ó. Quê? Não, moço, tá tudo bem, não tem nada ruim aqui, não. Amigo, Bocó, me ajuda aqui, não tem nada não, eu juro, eu tô bem. Pra que esse círculo, gente? Não tô entendendo. Não tô entendendo. E o pastor insistiu em continuar com aquilo. Aí eu cheguei pra ele e falei que ela era inexperiente, que ela não tava acostumada a ir na igreja, que ela tava com medo e que tava tudo bem. Ele simplesmente virou pra mim e fez assim, ó. Na hora que a Bocó viu isso, ela falou assim: olha, moço, tudo bem, eu sei que você tem um cargo importante na igreja, né, igual o Moisés, mas eu te juro que eu tô igual a Pablo. Vittar, linda, livre, leve e solta. E pelo que eu tô vendo aqui, daqui a pouco minha mãe vai chegar pra me buscar, então eu já vou lá pra frente pra esperar ela. Nem de relógio ela tava. Aí a galera que tava em volta ficou tentando convencer ela a ficar ali. E eu e ela tentando convencer eles que ela não queria. Só que teve uma hora que o medo dela se transformou em alguma coisa que eu não sei o que era. Que aí ela cansou de falar e ela fez isso aqui, ó. Não, agora é sério. Eu preciso ir embora e eu vou embora. Aí começou a chamar a atenção. E o meu pai, que é pastor, fez contato visual comigo e na hora ele entendeu o que estava acontecendo. Aí ele veio e conversou com o pessoal e eles deixaram ela embora. Aí a mãe dela foi buscar ela e deu tudo certo. Só que eu fiquei numa situação difícil. Pensei que ela ia pegar trauma de igreja. E realmente ela pegou trauma. Mas o problema de verdade foi na semana seguinte. Que a minha mãe chamou a mãe da Bocó pra ir no culto da família. E a mãe dela obrigou a Bocó a ir. E nesse culto tinha a irmã da revelação. E adivinha só de quem que ela quis revelar as coisas? Exatamente da Bocó! Oi, coisas que irritam. Domingo só é um dia pesado. Não tem explicação, não tem uma vibe, não tem nada. A gente não quer viver o domingo, essa é a verdade. A gente só aceitou que ele tá no calendário. Então domingo me irrita, domingo é insuportável. Segunda coisa, biscoito ou salgadinho que fede. Aqueles pacotes que o biscoito tem cheiro de chulé ou um cheiro de queijo podre. Isso me irrita, porque aquilo ali estraga o ambiente. Ah, mas é bom, é só o cheiro que é ruim. Corante, sal, gordura. Então não, o biscoito não é bom, ele só é barato e você compra por causa disso. Terceira coisa, pessoas que se acham muito engraçadas. Sabe por que isso irrita? Porque elas fazem piadinhas o tempo todo. E elas não se mancam de que elas estão sendo inconvenientes e não engraçadas. Quarta coisa que me irrita são os idosos no ônibus. Eles não pagam passagem, eles não trabalham mais, eles são aposentados, eles estão sempre rabugentos. A maioria é mal educado, eles ainda pegam ônibus na superlotação e ficam reclamando a viagem toda. Tem vezes que junta tanto idoso que é idoso dando lugar pra idoso. Vamos lá pra você ver se ele não taca a dentadura no meio. Oi, enquanto a gente tava passando, se liga nessa fofoca. Depois que o diretor militar e o seu filho chegaram na nossa escola, começou a ficar difícil saber se a gente estava no colégio ou no exército. Não podia fazer mais nada, um monte de regra, tava impossível estudar lá. Fora o filho do diretor, que começou a achar que ele também mandava na escola. Ele esculachava os alunos, fofocava tudo pro pai dele. E aí nós chegamos no período do ano onde era feira de ciências, onde todas as turmas se separavam em grupos, e cada um desses grupos ficava com um tema. E no grande dia de apresentação, onde o diretor tinha convidado empresários, um monte de gente pra avaliar os nossos trabalhos, nós, com os nossos grupos, apresentaríamos os nossos trabalhos. Com cartolina, aqueles trabalhos em maquete com isopor gigante. O meu grupo, que a função era construir uma mini fábrica, era eu, Giovana Furacão, a barraqueira, e um aluno recém-chegado na escola que já estava de saída porque ia se mudar pra cidade dele de novo. E eu só não vou falar o nome dele porque eu não quero expor ninguém no momento. Que foi? Eu não vou falar mesmo. Aí chegou o dia da apresentação. E nas mesas que estavam fazendo um círculo na sala, cada grupo começou a botar o seu trabalho. A nossa mini fábrica já estava quase pronta. Só faltava a Giovana terminar de ajeitar umas pedrinhas que ela tinha ganhado da vozinha dela. Aí chegou o filho do diretor na sala com o trabalho dele gigante, lindo. Em cima de um isopor gigante, assim, um negócio bem trabalhado, sabe? Botou o trabalho dele na mesa, olhou o trabalho de todo mundo e começou a rir, debochar. Até que ele foi na mesa do meu grupo, viu que a Furacão tava ajeitando as pedrinhas e deu um leve peteleco no topo do nosso trabalho. E aí as pedrinhas que eram da avó da Giovana Furacão começaram a cair e se espalhar pelo chão. A sala toda vendo aquela cena já tava imaginando o surto que a Giovana ia ter. Mas pra surpresa de todos, ela fez uma cara muito triste, abaixou de joelho no chão e começou a juntar as pedrinhas. E aí o sentimento de raiva começou a me consumir. Aí o filho do diretor, antes de voltar pra mesa dele, falou assim: "Ih, foi mal, não era pra ter desmontado." Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, assim que ele chegou de frente pro trabalho dele, tava terminando de ajeitar os negócios, a Raíssa Pimentel, a sinistra, a Nanica, saiu da mesa dela e foi na direção dele. Cutucou as costas dele e falou assim: "Aí, Playboy, deixa eu ver um negócio aqui." E ele, achando que ela tava querendo apreciar o trabalho dele, deu um passo pro lado e deixou a Pimentel ver, né? Ela pegou o trabalho dele assim, ficou de frente pro filho do diretor e fez assim. Partiu a maquete inteira em dois. Voou peça pra tudo quanto é lado. Aí os dois pedaços que sobraram na mão dela, ela botou assim no chão e pisou em cima. Na hora que o filho do diretor foi falar alguma coisa, a Raíssa já falou assim: "Shh, mexe com os meus amigos e com a Furacão.
mais uma vez, pra você ver a velocidade em que eu consigo quebrar um osso. E voltou pra mesa dela. O filho do diretor não engoliu aquela situação de jeito nenhum. Aí ele gritou assim no meio da sala: se eu não vou conseguir apresentar o meu trabalho, ninguém é que vai. E o primeiro que eu vou quebrar vai ser o de vocês. Apontou pro meu trabalho e veio na minha direção. Eu, fofoqueiro, medroso, braço de miojo, o que eu ia fazer? Isso foi o que ele pensou. Porque no momento em que ele apontou pra mim e veio andando, eu saí do meu lugar e também fui na direção dele. Até que parou eu e ele frente a frente. Eu me estiquei pra frente, cheguei no ouvido dele e bem baixinho eu falei: se você encostar o dedo no trabalho de qualquer um aqui dentro de novo, eu vou espalhar pra escola inteira que aqui na escola você paga de brabão e fica humilhando o Thales, mas quando você chega em casa fica mandando mensagem querendo ficar com ele, se encontrar com ele, dizendo que gosta de verdade dele. Então tá avisado, eu preciso de 3 cliques pra escola inteira ficar sabendo, ok? Aí eu saí, e aí ele entrou em choque e ficou me encarando. Vantagem de ser o maior fofoqueiro da escola, tá? Na hora que ele ia falar alguma coisa, o pai dele e aquele bando de empresários importantes chegaram na sala. O diretor ficou meio envergonhado, né? E perguntou o porquê que o trabalho do filho dele tava no chão, quem era o responsável por aquilo, e todos que estivessem envolvidos naquela confusão, sendo vítima ou não, iriam ser punidos. E aí o filhinho dele jogou a culpa toda pra cima da Raíssa Pimentel. Aí o menino que tava fazendo grupo comigo, que eu falei lá no início, levantou o braço, interrompeu o diretor e o filho dele e começou a contar toda a verdade. Só que ao invés de ele falar que foi a Raíssa que quebrou, ele assumiu a culpa toda pra ele, dizendo que foi ele mesmo. Aí o diretor, já de saco cheio, começou a perguntar pra turma se era verdade, que o filho dele tinha implicado, que o menino que tava no meu grupo tinha quebrado o trabalho dele por causa disso, e todo mundo da sala concordou. E aí, o feitiço virou contra o feiticeiro. E o diretor disse assim: pra servir de exemplo pra todos aqui dentro, tanto meu filho que implicou, tanto o outro aluno que quebrou o trabalho, recolham o material de vocês, que hoje nós teremos mais uma expulsão. Aguardo vocês na minha sala. E saiu pra sala dele. Aí enquanto esse menino do meu grupo tava arrumando o material dele, eu, Raíssa Pimentel, Giovana Furacão e o nosso grupo da bagunça, chegou lá pra agradecer, né, que ele defendeu a gente, e pra perguntar do porquê que ele fez isso. Aí esse menino explicou que ele já ia sair da escola, porque ele tava de mudança pra voltar pra cidade dele. Aí ele deu uma risadinha e falou que o filho do diretor merecia isso. E antes dele ir embora, ele falou assim: pô, não duvido nada que nessas voltas da vida eu ainda vou encontrar com algum de vocês. Agora resumão aqui pra vocês. O filho do diretor foi suspenso, tomou 2 advertências e foi transferido de sala. E esse menino que tomou toda a culpa pra ele, realmente foi expulso da escola. Mas ele saiu como um herói, tá? E eu não podia deixar de falar. O nome dele é Felipe. Oi, enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que a professora zerou a prova da metade da minha turma. O pessoal da minha sala, quando chegava a semana de provas, tinha um grupinho no WhatsApp, aonde seriam passadas todas as respostas da prova. Só quem não participava desse grupo eram os nerds, porque eles eram fofoqueiros, cínicos e queridinhos dos professores, iguais a mim. E além dos nerds, tinha uma menina também. Eu não vou falar o nome dela, porque de vez em quando ela vê o meu stories no app vizinho, mas não me segue não, sonsa. E lá eu dou complemento das histórias aqui. Aí ela vai saber que eu falei dela e vai ficar muito bolada. Larissa, gente! A dona Márcia não tava mais aguentando a gente. Aí colocou essa menina na nossa turma. Qualquer que a nossa turma fizesse, a diretora já estava sabendo. A professora que ia aplicar a prova naquele dia, eu já falei o nome dessa professora aqui e contaram pra ela. Mas não deu em nada e eu vou falar de novo. É a Alessandra. Ela tava suspeitando da minha turma. Porque ela dava matemática. Ela era uma professora enjoada, chata. E a gente só tava tirando acima de 8 com ela. E ela sabia que a gente era burro. Então não tinha como tirar mais de 8. No momento em que ela começou a suspeitar, ela conversou com a Larissa. A Larissa, aquela bocuda, contou pra professora que a gente tava mexendo no celular na última prova. Como eu era um nerd bagunceiro, eu já tinha me ligado. E falei assim: vai todo mundo se ferrar, quer ver? Gente, não deu outra. Ela passou a prova, cagou, deixou todo mundo colar. Tirando os nerds, eu, a Larissa e uma amiga minha que eu tinha avisado, todo mundo colou. E sabe o que aconteceu? Era uma prova toda de múltipla escolha e ela fez uma prova única pra todo mundo. Ou seja, as questões que tinham na minha prova e na de todo mundo eram únicas. Ninguém mais naquela sala tinha a mesma questão. O povo que colou zerou a prova. E no dia de entregar a prova, o professor olhou pra gente, falou o nome das 8 pessoas que não tinha zerado a prova e que o resto da turma ia ter que fazer uma recuperação porque todo mundo zerou. E uma das coisas que ela falou pra minha turma é que nem pra colar a gente servia. E era verdade! Oi, alunos que têm em toda a sala de aula, parte 4. O primeiro é o aluno dorminhoco. Não importa qual seja a aula, deu vontade, ele vai dormir. Geralmente é o aluno que estuda de manhã e fica até de madrugada no TikTok. Na maioria das aulas que ele acha chato, ele tem vontade de dormir. O segundo tipo de aluno é o aluno otaku. Aquele aluno viciado em anime, só fala de anime, só gosta de anime, ele vive o anime. Bobear até roupa de anime ele tem. Às vezes esse é o aluno mais isolado e quieto também. O terceiro tipo de aluno é o aluno que não sossega. Ele bebe água 59 vezes por dia, tudo em uma aula só. Fora a quantidade de vezes que ele vai beber água pra ficar passeando pela escola. Em troca de professor, ele nunca tá na sala. Ele vai ver os amiguinhos que tá em outra turma, vai beber água e fica fofocando com a tia da cantina, com a tia da limpeza também. Enfim, esse é o que mais aproveita a escola. O quarto tipo de aluno é o aluno do fone de ouvido estourado. Ele tinha R$4, foi na feira, comprou um fone. O fone simplesmente toca a música dentro do ouvido dele e pra todo mundo. Porque pensa num fone estourado. Enfim, ele geralmente é aquele aluno mais marrentão, tá ligado? Que ouve o funk 7 horas da manhã e fica lá na dele. Mas tu não vai interromper a música dele não, tá? Ele vai tirar o fone na força do ódio.
O quinto tipo de aluno é o trio. Até no banheiro junto, se bobear, eles vão. Elas, 3 meninas, ou eles, 2 meninas e 1 menino. Esse trio conversa sobre tudo junto, fofoca sobre tudo e todo mundo. Eles sabem os podres de todo mundo, ninguém mexe com eles. Eles só têm um problema: teste ou trabalho em dupla. O trio tem pavor, porque eles não podem ficar todo mundo junto, e sempre sobra um. O último tipo de aluno, geralmente é uma menina. É aquela menina que grita, o professor quer falar! Aquela menina que vira pra trás do nada e faz shh, qualquer barulho que ela escuta. E ela geralmente faz um monte de coisa pra se aparecer também. Oi! Alunos que tem em toda a sala de aula, parte 9. O primeiro é o aluno apaixonado. É aquele aluno que gosta de alguém que provavelmente é da sala dele. Ou seja, ele tem que conviver 6 horas por dia com a pessoa que ele gosta. E aí tem 3 possibilidades. 1, a pessoa que ele gosta não gosta dele. Segunda possibilidade, a pessoa que ele gosta também gosta dele e eles estão desenvolvendo isso. E 3, a pessoa que ele gosta não faz ideia do sentimento dele. Esse aluno geralmente só quebra a cara, tá? Segundo tipo de aluno, é aquele ser humano que escuta o professor falando assim, ó: gente, eu vou anotar isso aqui no quadro porque é muito importante. Aí depois que o professor tá 5 minutos escrevendo no quadro, esse aluno atribulado pergunta: é pra copiar, professor? Não, ô idiota. É pra tu pegar o quadro e levar pra tua casa e tu estuda lá. Terceiro tipo de aluno, é aquele aluno que sempre tem bala, pirulito, chiclete, alguma coisa. Parece que ele é filho de dono de um mercadinho. Esse aluno geralmente é pão duro. Vai ter 50 balas na mochila dele. Ele só vai te dar se você ver que ele tem e pedir. Quarto tipo de aluno, é o tanto faz. Tem aula, tá bom, não tem aula, tá ótimo. Tirou nota boa, tá bom, tirou nota ruim, tanto faz. Ele chegou no nível que ele tá cagando pra todo mundo. Quinto tipo de aluno, é aquela garota. Eu tenho tanta coisa pra falar desse tipo que eu não sei nem se vai caber num vídeo só. Primeiro de tudo, ela anda desfilando. É o tipo de menina que acha que tem intimidade com todo mundo. Tipo de menina que se acha engraçadona. Ela é uma pessoa inconveniente. Faz perguntas e comentários totalmente desnecessários. Tem professor que nem suporta. Sexto tipo de aluno, é o aluno bem informado. Esse aí sabe de informações da escola inteira. Sabe que professor que vai faltar, que professor que tá doente, o dia que tem reunião dos professores, o dia que tem conselho de classe, quem brigou com quem, que dia que vai ter briga, quem vai brigar, quem gosta de quem. E esse aluno fica no grupo das Maria Fifi. É composto em torno por 4 pessoas que fofocam de todo mundo. Oi, vou contar aqui pra vocês o dia em que eu e meu sobrinho estragamos uma festa de aniversário. O nosso vizinho aqui fez uma festa de aniversário na casa dele. O meu sobrinho era pequenininho, novinho. Aí quem teve que levar ele? Isso mesmo, eu. Quando a gente chegou na festa, tinha gente da minha escola, tinha amigo meu da rua, família, né, do garoto que tava fazendo aniversário. Aí eu comecei a comer, né, óbvio. Enquanto meu sobrinho, ligado no 420 mil volts, tava correndo pela casa com aquelas crianças, bebendo refrigerante, comendo docinho que ele pegava escondido. Ele é o terror, ele é o terror. É igual o pai dele, meu irmão, só que versão miniatura. Aí tinha 1h30 que a gente tava na festa, veio meu sobrinho e puxa a minha camisa. Aí eu perguntei pra ele o que tava acontecendo, né. Aí ele falou assim: é que eu não tô me sentindo muito bem, eu tô passando... Chegamos correndo no banheiro, botei ele de frente pro vaso, né, pra ele, entendeu? Eu fui pra trancar a porta que eu voltei, ele tava sentado no vaso. Começou a fazer as necessidades dele, uma peidação. Pode lembrar do barulho das coisas caindo na água? Ó, já fico tremendo. Começou a subir aquele cheiro de morte, de fedor, de ovo podre. E eu não queria nem falar esse palavreado aqui não, mas não vai ter jeito. Catapimba! Que cheiro ruim! Aí quando ele terminou, né, a limpeza estomacal, ele se limpou direitinho, né? Demorou pelo menos uns 30 minutos pra fazer a obra-prima dele ali. A criança abençoada, a pigmeia, pegou o papel que ele usou pra se limpar e tacou dentro do vaso. Eu queria ir embora. E puxei a descarga. Já era. Tinha entupido. Aquela água começou a sair do vaso e ir pro chão, porque a descarga deles tinha muita potência. Gente, eu entrei em desespero, aquelas crianças batendo na porta querendo entrar. Abri a porta e saí de lá. O chão do banheiro todo cheio de água. E antes fosse só de água, tá? Além de vir aquele cheiro de merda pela casa toda, as crianças começaram a gritar porque o chão tava molhado. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Aí uma galera começou a rir, outros começaram a se preocupar. Perguntaram o que tinha acontecido, eu expliquei. E o povo começou a rir da minha cara, falando que eu tava botando a culpa na criança, sendo que eu que tinha cagado. E eu tinha entupido o vaso. Aí quando perguntaram pro meu sobrinho o que tinha acontecido, ele falou assim, ó: foi meu titio que cagou. Olha, a vontade que eu tava. O clima da festa já tinha acabado. O povo que queria ir no banheiro não pôde, então teve que ir em casa porque eu morava perto e acabou não voltando pra festa. A casa tava com cheiro de esgoto, e aparentemente quando entupiu e transbordou tudo, veio água até de onde não tinha que vir. Vocês acreditam que o meu sobrinho, com a ajuda dos meus amigos, espalharam pro bairro todo que eu tinha entupido o vaso da casa dos outros? Final da história: 2 anos sem sair de casa e 3 anos conhecido como... Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia que por causa de um ventilador aconteceu uma das melhores tretas que eu já vi na escola. Era um dia totalmente comum, até que o Pedro, um dos moleques sem sossego da minha sala, pegou o estojo de 2 meninas lá da sala, subiu em cima de uma das cadeiras e escondeu o estojo em cima do ventilador. As 2 meninas que eram donas do estojo são daquelas que ficam assim, ó: para Pedro, devolve meu estojo. Cadê? Poxa, você escondeu de novo. Nossa, gente, ninguém aguentava ouvir a voz delas. Eu não vou nem falar o nome dessas 2 meninas, sabe por quê? Porque as duas me odeiam até hoje e tá arriscado elas verem esse vídeo aqui, entendeu? E ainda querer me processar. Maria Vitória e Kathleen. Eu falo mesmo, entendeu?
elas falam mal de mim até hoje. Além delas serem chatas, tinha um pequeno grande problema. O ventilador onde ele escondeu os estojos era em cima do lugar onde a Raíssa Pimentel sentava. E essa menina era uma das mais sinistras e mais respeitadas daquela escola. Porque tudo que ela tinha pra resolver, ela resolvia. Aí a Raíssa Pimentel chamou o Pedro e falou assim: aí Pedro, na hora que tu for esconder o negócio aqui, tu mexeu na parada do ventilador. Aquele botão que tu esbarrou vai fazer ele começar a girar. E o pino que segura ele não vai aguentar, vai dar merda. Aí o Pedro desconversou, disse que não ia dar em nada. E a Raíssa ficou, ó, quietinha. Até que uma das professoras chegou, e como nesse dia tava muito quente, ligou o ventilador. E aí todo mundo começou a olhar pra ele, porque tava fazendo um barulho muito alto. A Raíssa só fez assim, ó, um pouquinho pra trás com a cadeira dela. De repente o ventilador fez assim, ó, pá, desgrudou do pino que tava segurando ele e caiu. E bateu com muita pressão na cabeça da Raíssa, se espatifou todo. A Raíssa levantou, andou na direção do Pedro, e os fofoqueiros, incluindo eu, tava tudo de olho, porque a gente sabia que ela ia fazer alguma coisa. Ela falou assim, quando ela tava quase chegando perto dele: aí, eu te avisei, não avisei? Puxou o braço aqui atrás assim, ó. Pegou um impulso aqui, ó, e pau! Aqui, ó, no Pedro. E foi com tanta força que ele caiu no chão. Gente, ele ficou tonto. Pareceu que, tipo, em 5 segundos ele não sabia mais onde ele tava. Aí a Pimentel levantou a manga do casaco dela e mostrou que parte do braço dela tava inchado, porque o ventilador tinha caído em cima, tava roxo. Aí ela olhou pra ele no chão e falou assim: aí, ó, o meu braço. Por causa da tua palhaçada. Voltou bem plena e sentou no lugar dela. Aí o Pedro levantou todo sem graça, fazendo piada, falando que a mão da Raíssa Pimentel era igual um tijolo. Ele pediu desculpa pra Raíssa, falou que tinha sido vacilo dele. E aparentemente todo mundo continuou rindo e tinham levado numa boa. Até que um tempo depois, o sinal toca e estava na hora de irmos embora. Eu e Raíssa, como a gente morava um pouco próximos, nós sempre íamos embora juntos. Terminamos de almoçar na escola, saímos do portão pra fora. Um aglomerado de gente assim, ó. E tava todo mundo esperando a Raíssa. Sabe por quê? Porque a Maria Vitória e a Kathleen, a dupla boca de caçapa, falaram pra irmã do Pedro, que era 2 anos mais velha que a gente, que ele tinha apanhado de uma menina da nossa sala. E aí a irmã do Pedro começou a espalhar pra escola inteira de que não ia ficar assim, que ninguém ia mexer com o parente dela, ia ficar por isso mesmo, e que ela ia cobrar a Raíssa. Não deu outra, gente. Nós fizemos pra fora da propriedade escolar. Tava de um lado Kathleen, do outro lado Maria Vitória, e no meio a irmã do Pedro. A irmã do Pedro já começou a falar: aí, é tu que bateu no meu irmão? E começou a fazer um mini escândalo lá. Aí a Raíssa Pimentel olhou pra mim, tirou a mochila e falou assim: eu vou lá, mas eu não vou demorar muito não, tá? E começou a andar na direção das 3 mosqueteiras. E a galera da escola, todo mundo fazendo uma algazarra, querendo briga. Na hora que a Raíssa chegou, ela só cruzou o braço e ficou assim, ó, olhando pra cara da irmã do Pedro. E a irmã do Pedro falando, gritando, gesticulando, batendo palma. Até que teve uma hora que a irmã do Pedro pegou e apontou o dedo na cara da Raíssa. E falou assim: não vai ficar por isso não, entendeu? A Raíssa imediatamente pegou o dedo dela, tirou e agarrou assim, ó, na blusa dela. Pegou na gola assim, ó, dobrou e puxou a menina pra perto dela. A menina, além de ser mais velha, era mais alta. Mas a Raíssa conseguiu botar ela cara a cara. E falou assim: me diz aí então, o que que tu vai fazer? Qual vai ser, pô? Tu acha que eu tenho medo de tu? Aí a irmã do Pedro viu que a Raíssa não tava de brincadeira, segurou no braço da Raíssa e começou a falar: me solta, garota, me solta, tu tá maluca? Até que a Maria Vitória deu uma empurradinha no ombro da Raíssa. Aí a Raíssa Pimentel, que tava agarrada na irmã do Pedro, pegou e empurrou ela, virou na direção da Maria Vitória igual um trator. E falou assim: tu não me encosta, garota. Aí, atrás dela, a Kathleen foi e fez assim, ó, no cabelo da Raíssa Pimentel. A Pimentel nem olhou pra trás. Ela só virou a cintura dela assim, ó, e deu uma espécie de coice na perna da Kathleen. Foi tão forte que a Kathleen deu 2 passos pra trás e quase caiu no chão. De repente, quando a gente foi ver, já tava as 3 indo em direção à Raíssa Pimentel de novo. Até que do nada, lá longe, a gente ouviu assim, ó: como é que é aí, ô colega? Era ninguém mais, ninguém menos que a Giovana Furacão. A menina mais barraqueira daquela escola. Inimiga da Raíssa Pimentel. Aí ela já chegou desfilando, né? O pessoal assim, abrindo espaço pra ela passar e ela indo em direção à briga. Aí ela chegou e falou assim: vocês 3 são muito brabona, né? Nem gosto da Pimentel, não. Mas covardia comigo aqui não. Segurou a Kathleen assim, bom um pedaço de folha e fez assim, ó. E falou: tu sai daqui que tu já ganhou o teu. Tá igual o Saci com uma perna manca. Aí a Giovana Furacão virou pra Maria Vitória e falou assim: e tu, Maria Vitória, como é que vai ser? Ou você se garante sozinha, ou você não se garante. Tô disponível, e aí? Maria Vitória foi dando passo pra trás, ó, quietinha. Aí a Giovana olhou assim, ó, pra Pimentel e falou: pronto, Feiosa, agora é contigo. E voltou pra plateia pra assistir. E eu, gente, gritando por dentro, juro. Que cena, meus amigos, que cena! Aí a Raíssa deu uma risadinha de canto pra Giovana e falou assim: tamo junto, Furacão. Imediatamente ela fechou a cara de novo e foi em direção à irmã do Pedro. Aí ela já chegou falando: era tu que queria resolver comigo? E ajeitou a manga assim, ó. Já tava pronta. Aí a irmã do Pedro meio que começou a desconversar e falou: era só pra te falar pra tu não mexer com a minha família, beleza? E começou a querer ir embora. Aí parecia que era gol de Copa do Mundo. Raíssa! Raíssa! O pessoal gritando que não sei o quê. Só que isso era só o início da treta. Porque depois de uns meses, quando aparentemente todo mundo tinha esquecido o que aconteceu, em um dia comum de aula, saímos da educação física, voltamos pra sala. No que a Raíssa sentou no lugar dela, ela observou que tinha uma cartinha. E sabe o que tava escrito? Assim como eu avisei, mexeu com a minha família, foi cobrada. E aí ela me mostrou o bilhete e a gente não entendeu nada, né? Na hora que a gente foi levantar pra ir pro intervalo, a cadeira da Raíssa Pimentel tava com super cola. E a calça jeans dela não ia mais desgrudar da cadeira. Oi, vou contar pra vocês do surto de piolho que teve na minha escola. O ano todo, o 6º ano vivia infestado desses bichinhos. Até aí, tudo bem, a minha turma não socializava com a turma do 6º ano. E eles odiavam a gente. Falavam que a gente se achava os reis da escola. Em nossa defesa, em defesa da minha turma, esquece, realmente a gente se achava. Só que tinha um pequeno detalhe. A menina mais rica da escola, a que se achava só porque tinha dinheiro, era inteligente e bonita. Gente, eu tava refletindo aqui, ela podia se achar, né? Ela tinha tudo. Mas não interessa, ela era enjoada, entendeu?
era desumilde e sempre que ela tinha oportunidade, ela lembrava que a gente era pobre. Eu só não vou falar o nome dessa garota porque minha mãe tá aqui assistindo o Grava Vídeo. Já tá me ameaçando aqui, falando que não gosta dessas coisas. Gente, eu não consigo, entendeu? É Júlia, o nome dela. Aí, essa menina que eu falei que era metida, tem uma irmã que estuda no 6º ano. E, inevitavelmente, a Júlia ia ficar com piolho. Até que um certo dia, a Júlia tava fazendo o dever distraída e ela tava num coça-coça naquela cabeça. Aí alguém da minha sala, que não gostava muito dessa menina, espalhou e fez fofoca que ela tava com piolho. A fofoca chegou nela, ela começou a espalhar que era caspa e não piolho. Aí o pessoal da minha turma caiu na historinha e ficaram convivendo normalmente. Mas eu não caí naquela historinha não, meu filho. Eu fiquei bem de longe. Pra não pegar piolho, meu filho, eu não tava maluco. Se bem que eu era careca, né? Passou aquela semana toda, chegou no final de semana. Quando foi na segunda-feira, a Júlia, que tinha o cabelo batendo na cintura, e a irmã dela estavam com o cabelo aqui, ó. Coincidência? Eu acho que não. Os meninos e as meninas da minha turma estavam com muito piolho. Aquela segunda-feira foi um surto. Todo mundo desesperado, coçando a cabeça. A Sonsinha explicou, né, que ela tinha visto um piolinho na cabeça dela e decidiu cortar o cabelo. Só que não, né, devia ter mais piolho na cabeça dela do que aluno naquela escola, de tanto que ela coçava aquela cabeça. E a gente tava sentada na cadeira, tu passava, dava pra ver a Islândia, os piolinhos brincando, gente, de família. Aquela semana a situação só piorou. Do 6º que tinha passado pro 9º, passou pro 8º, que passou pro 7º, que passou pros professores, que passou pra dona Márcia, diretora. Aí ela foi dar o anúncio na nossa sala, né? Que era um bilhete pros pais cuidarem melhor um pouquinho dos filhos. E enquanto ela dava o anúncio, ela não parava de se coçar. Eu fui o único que não peguei piolho. Ai, ai, ai. Mentira, mas 4 vezes eu vi uns 3 escorregando assim, ó, brincando de escorrega na minha cabeça. Mas como eu era careca, eles não ficavam muito tempo perto de mim, não. Aí passou um tempo, né, que os bilhetes foram mandados. Os responsáveis começaram a dar remédio, cuidar das crianças e na escola a gente tinha que ter um afastamento. E assim que a piolhada acabou, a irmãzinha da Júlia, que era criança inocente, deixou escapar que ela pegou piolho do Miguelzinho do 6º ano. E sabe de quem era filho? Da diretora. Dona Márcia piolenta, piolenta. Dona Márcia, se você ver esse vídeo, foi só uma fofoquinha, não me expulsa da escola. Oi, enquanto esse vídeo vai passando, se liga nessa fofoquinha. Estávamos na época do Free Fire. Era um dos jogos mais falados e mais jogados da atualidade. E todo mundo tinha um objetivo: alcançar a patente de mestre. Em um certo dia, quando a gente estava tendo aula com a professora de matemática, que era uma das professoras mais temidas e mais odiadas daquela escola, e eu tenho medo dela até hoje. Só que não, o nome dela é Alessandra, e eu falo mesmo. Aí tinha um mini querido da minha turma chamado Daniel. Pensa em um garoto viciado em Free Fire. Ele jogava a aula inteira. Só que nesse dia a professora Alessandra viu ele jogando na aula dela. Assim que ela terminou de escrever o que ela tava passando no quadro, ela virou o pescoço igual uma coruja e com o olhar da morte avistou o Daniel jogando Free Fire. Chegou na frente da cadeira dele e falou assim: Daniel, me entrega o seu celular agora. Pessoas com seu nível de intelecto deveriam treinar os neurônios pra estudar e não pra gastar em joguinhos patéticos como esse que você tá jogando. Aí o Daniel pediu, pelo amor de Deus, pra professora não pegar o celular dele, que ele tava quase pegando o mestre, que era a última partida, ele só precisava de 20 pontos. A professora disse que não queria nem saber, que se ele não entregasse o celular, ele ia pra direção. Aí a professora, bem pena, pegou o celular dele, foi até a mesa dela, botou uma sacola transparente, fechou a saquinha e antes de sair da porta da sala, falou assim pra ele: Daniel, você só pega o seu celular a partir de amanhã com um responsável presente, ok? Foi e levou pra direção. Daniel se irritou, Daniel chorou, Daniel bateu a cabeça na mesa, mas o estresse passou, a professora voltou e ele só falou uma coisa pra ela: pode ficar tranquila, professora, se prepara, que eu vou pedir pra minha mãe vir buscar meu celular amanhã, tá? No dia seguinte, estávamos infelizmente tendo aula de matemática de novo. Tava lá a professora Alessandra sentada na cadeira dela, analisando todo mundo com um olhar biônico pra saber quem estava copiando ou não a matéria, até que de repente, dá um barulhão, bluf! Era a porta da nossa sala se abrindo na base de um chute, sei lá o que foi aquilo. Uma mulher gigante entra na porta de vestido, sandália. Depois que aquela mulher já tava dentro da sala, tinha dado uns 3 passos pra dentro, ela olhou pro Daniel e falou assim: filho, arrume teu material que você vai sair mais cedo hoje. Virou pra professora e falou assim: você que é a professora que tomou o celular do meu filho, não é isso? Se ele chegar em casa reclamando mais uma vez que você ou qualquer outra pessoa dessa escola encostou em algum dos pertences dele de novo, nós teremos um problema e eu vou resolver na base da minha mão, hein? Aí a professora, diante daquele ser que com uma mãozada fazia ela virar um slime, levantou super calma e pediu pra mim, Romin, o mais fofoqueiro da escola, pra sair de sala, chamar um inspetor pra resolver aquilo ali. Vocês acham mesmo que eu ia perder aquele barraco? Na hora eu dei uma desculpa, falei que meu pé tava ruim e dei a ideia dela pedir pra Lívia. A professora pediu pra Lívia, que era uma das meninas mais lerdinhas da minha sala. E eu pensando que a Lívia ia ficar chateada porque ela ia perder a fofoca, ela ficou toda animada e falou assim: professora, deixa que eu vou, por favor. Essa moça grande tá gritando muito. Aí eu aproveito e pego o gelo pro pé do Rômulo. A moça olhando assim pra Lívia, ó. Aí a professora deixou e foi a Lívia, toda saltitante pelo corredor. E o barraco continuou. A mãe do Daniel tava gritando cada vez mais alto. E a professora conversava com ela o tempo todo assim, ó, bem plena. Aí teve uma hora que a própria professora Alessandra falou assim: agora eu compreendo um pouco da falta de educação do seu filho. Ficou bem claro de onde que isso veio. Aí a matriarca do Daniel começou a ficar sem argumentos. E começou a difamar os professores, a escola, os funcionários. Até aí, tudo bem, né? Até que a mãe do Daniel falou assim: vocês mesmos dessa escola aqui mereciam mesmo, é uma boa lição. Aquela garota sem educação que saiu aqui agora é uma delas. Ela tava falando da Lívia. Aí eu tive que falar. Peguei e disse assim: ô tia, com todo respeito, todo mundo aqui odeia essa aula, mas entre ela e continuar ouvindo o que a senhora tem a dizer, eu prefiro a aula de matemática. O primeiro lacre que eu dei na minha vida. A turma toda foi indo na minha, todo mundo gostou. Eu fiquei me sentindo todo bobo, mas por dentro eu tava morrendo de medo daquela mulher tacar uma cadeira na minha cara. No momento em que ela ia me responder, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu conheço, dá um tapa na mesa, levanta e fala assim:
Ai, Daniel, com todo respeito, arruma esse material logo e tira tua mãe daqui da sala. Porque a professora Alessandra é mal educada, é mal educada. Ela é ignorante, é ignorante. Ela é grossa sem necessidade nenhuma. É, com todo respeito, tá, professora? Mas tanto você, tanto a sua mãe estão errados. Então, acelera com esse material aí. Porque senão a gente vai ter um barraco de verdade aqui dentro. Daniel nem terminou de arrumar as coisas dele. Saiu pegando tudo que ele podia. Falou, vamos mãe, vamos. Você já pegou o celular, já pegou o celular. Mas antes de sair, a mãe dele falou assim: eu tô indo embora, mas sexta que vem tem reunião de pais e professores. E eu espero encontrar a senhora lá. Apontando pra professora Alessandra. E ela continuou dizendo: e espero também encontrar o seu pai, o seu e o da menina que saiu. Falando de mim, da Giovana e da Lívia. Que ela ia pisar pra fora da sala, ela deu uma encarada na Giovana. E a Giovana tava literalmente olhando assim pra ela. No que eles saíram, a sala foi a loucura! Todo mundo começou a bater palma. A gente tava em um período em que não tinha muito entretenimento, porque o diretor substituto era um porre, a gente não conseguia fazer nada. E já tinha um tempo que não tinha um barraco desse na escola. Aí, resumão aqui pra vocês. A Lívia voltou quase no final da aula, meia hora depois que o Daniel tinha ido embora. Em uma mão ela tava com um cafezinho, na outra um saco cheio de gelo. Falou que tinha demorado porque ela parou pra bater papo com a tia da cantina e acabou se distraindo. E quando tava quase chegando, na sexta-feira, no dia da reunião de pais e professores, eu e os meus amigos, nosso grupinho apocalíptico, combinamos de ir com os nossos responsáveis. Porque aparentemente, essa reunião se transformaria em um dos melhores barracos. Oi, tia Sofia acordou podre por dentro. Tava com enjoo, quase gorfando e dor de barriga. Tia Sofia tava em semana de prova. Se ela perdesse aquela prova, ela ia o quê? Reprovar. Aí foi ela, né, a dona caganeira, entrando na sala de aula. Depois de alguns tempos de aula, a professora distribuiu as provas e quem terminasse a prova podia ir embora. Aí a Sofia sentiu vontade de quê? De beber água? Não. De fazer xixi? Não também. De peidar? Sim. No que ela levantou a cintura de lado pra soltar aquele peido silencioso, fatal, ela percebeu que não tinha sido só peido. Ela tinha se cagado. Quando ela sentiu que o cheiro de esgoto começou a subir, ela entregou a prova do jeito que tava, pegou a mochila dela e saiu. Porque a cada passo que ela dava, parecia que mais o estômago dela ficava solto. Então na hora de ir embora, só deu pra ver ela assim, ó. E quando ela viu que ela não precisava ir pra casa e sim de uma fralda, ela foi no banheiro da escola, pegou a roupinha de baixo que tava toda cagada, jogou na lixeira, botou a calça e foi embora. Gente, imagina a humilhação. Aí no outro dia na sala de aula, o povo tava querendo saber quem tinha peidado na sala de aula. E ficou parecendo que tinham jogado uma bomba atômica, de queijo estragado misturado com cheiro de lixo. E a Sofia ficou calada. Aí entra a abençoada da diretora, que era um catiço igual um soldado. Eu só não vou falar o nome dela aqui, porque pediram pra eu não comentar, pra preservar a imagem da diretora. É Dona Rita, gente! Ela chegou na sala de aula e falou assim: nós encontramos uma peça íntima, cheia de fezes no banheiro feminino. Analisamos as câmeras e já sabemos quem foi. Então, meninas, peço por gentileza para vocês terem um pouco mais de higiene e educação. E foi embora. Depois de uma semana, o representante da sala da Sofia, aquela boca de caçapa, descobriu com a Dona Rita que tinha sido a Sofia que tinha cagado a escola. E ela espalhou pra todo mundo. No instante em que a fofoca vazou, aí a Sofia, em desespero, contou a história pra mãe dela. Falou que queria sair daquela escola. Aí a mãe dela, linda e maravilhosa, tirou ela daquela escola. Só no final do ano. Oi, vou contar pra vocês o dia em que uma professora fez barraco comigo e com as minhas amigas. No final de todo o bimestre, a minha turma se reunia e fazia uma lista de café da manhã pra todo mundo levar alguma coisa e a gente comer todo mundo junto na escola. Só que esse café caiu na aula da professora mais chata daquela escola, que eu não vou nem falar o nome dela, porque agora que meus vídeos estão tendo um alcance bom, esse vídeo pode chegar nela, ela pode me reconhecer e eu não quero nenhum processinho nas minhas costas. Gente, é Lidiane. Aí ela chegou na minha sala e começou a pressar a gente. Ela falou assim: seguinte, turma, eu vou passar a atividade aqui no quadro e assim que eu terminar, vocês vão guardar tudo pra eu explicar a matéria. No que ela foi na mesa dela pra pegar a caneta, escorregou na água que a minha amiga tinha deixado cair mais cedo. Aí ela só fez isso aqui assim, ó. Oi! Na hora que eu e as minhas amigas vimos que ela só não tinha caído porque ela tinha conseguido apoiar o braço na mesa, a gente começou a rir muito. Eu tava com refrigerante na boca. Aí eu fui rir, me engasguei, cuspi no meu uniforme e na minha amiga, saiu refrigerante pelo meu nariz. A outra amiga tava comendo bolo. Ela foi rir da professora e começou a se engasgar. A gente sentou no chão de tanto rir e eu chorando. No que a professora Lidiane viu a zona, ela começou a humilhar a gente. Falou que a gente não ia dar certo na vida. A gente perturbava todas as aulas dela porque a gente não parava de rir. Que tinha que separar nós três, senão a gente ia atrapalhar o resto da turma. E agora que eu tô parando pra prestar atenção no que ela falou, gente, ela tava certa. A gente não conseguiu parar de rir. A professora gritando horrores na nossa cabeça, parecendo um circo. Aí a professora tirou 2 pontos nossos. E depois que já tava tudo arrumado e cada um já tinha ido pro seu lugar, ela me botou no meio da sala, a minha amiga num canto e a minha outra amiga no outro. E essa professora ainda esculachou a gente na reunião de pais e os responsáveis. Aí minha mãe ouviu aquele bando de reclamação, chegou em casa e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fofoquei, né, tudo. Aí adivinha só? Minha mãe começou a rir. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou contar pra vocês o dia em que minha amiga agrediu a professora. A minha turma fazia tanta merda que a diretora sabia o nome de todo mundo. E todo dia alguém se ferrava. Gente, eu amava aquela turma. Mentira, eu odiava todo mundo, porque era um bando de falsos. Só que nesse dia a aula já tava acabando e nada tinha acontecido. Foi aí que na última aula,
chegou a nossa professora favorita. Era o dia dessa professora olhar o nosso caderno pra ver se a gente tava fazendo atividade. E um por um ia mostrando o caderno. Aí chegou a vez da minha amiga mostrar o caderno. Falei pra minha amiga que eu ia contar a história dela aqui, mas eu não vou poder falar o nome dela porque ela não deixou. Sério, dessa vez eu realmente não posso falar. É Michelle, é! Isso, quando chegou a vez dessa minha amiga, ela tava distraída batendo no menino. E a professora falou assim: isso daí vai dar namoro, hein? A turma começou a rir. Aí a Michelle, com o caderno na mão, simplesmente parou de bater no menino. E ele falou assim: ei, professora, para de brincar com isso, nada a ver. E ela deu uma cadernada na cabeça da professora. Era logo um caderno de 10 matérias. Aí a professora falou: sai da sala e vai pra diretoria agora. A gente nunca viu essa professora tão bolada. Eu adorei. E enquanto a Michelle ia pra diretoria, a professora começou a lacrar em cima da gente, falando que ela era a única professora que gostava da nossa turma, a única que suportava a gente. Só que, tipo assim, era verdade o que ela tava falando? Era, cara, ela tava certa. Mas ela precisava falar naquele tom com a gente? Claro que precisava! Aí ela virou e falou pra todo mundo: e a próxima gracinha, eu vou parar de ser legal com vocês. Só que tinham 2 palhaços na minha turma que viviam tendo crise de riso nas horas erradas. Esses 2 idiotas retardados começaram a rir muito alto. Gente, era eu e a minha amiga. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma. Ela não brincava mais com a gente. Às vezes nem bom dia ela dava mais. E umas 2 semanas depois ela parou de dar aula pra gente. Mas sabe o que eu aprendi com essa história toda? Tudo tem limite, tudo. Menos a minha turma. Oi, se liga nessa fofoca enquanto o vídeo de receita vai passando. Antes de qualquer coisa, pra vocês não ficarem perdidos, eu tenho que dizer que essa fofoca é conectada ao vídeo anterior desse aqui, onde eu contei sobre o início do barraco na reunião de pais e professores. E um dia antes dessa reunião, estávamos tendo aula normal. Só que a professora que estava com a gente na sala de aula teve que sair 15 minutos mais cedo, porque ela ia concluir a matrícula dos 2 filhos dela na nossa escola. Os 2 filhos delas, tanto o menino quanto a menina, são muito importantes, mas eu falo sobre eles em outra fofoca. E quando a professora saiu, nós tínhamos 15 minutos de aula livre, até que o próximo professor aparecesse pra dar aula pra gente. Tinha muito dever no quadro, mas é óbvio que eu e o meu grupinho não iríamos copiar, né? Aí, eu, o fofoqueiro, a Giovana Furacão, a barraqueira, a Raíssa Pimentel, a sinistra, Gabriel, o bobo paquerador, Thales, o escandaloso e Lívia, a lerda, juntamos nossas cadeiras e decidimos jogar Tente Não Rir. Pra quem não conhece a brincadeira, eu vou explicar. Basicamente, você pega um vídeo engraçado e todos os integrantes da brincadeira enchem a boca de água e aí o vídeo começa. Todo mundo assistindo junto ao mesmo tempo, quem cuspir, perde. E o último que ficar com água na boca era o ganhador. E o prêmio pro ganhador ia ser que todo mundo que perdesse ia dar uma quantidade de dinheiro pra pagar o lanche na cantina da pessoa que não cuspiu a água. E quem não quer uma coxinha de graça, não é mesmo? Tava todo mundo ali disposto a dar a vida pela brincadeira. Aí pegaram a minha garrafinha de água e todo mundo começou a encher a boca. O celular que a gente ia ver o vídeo era o da Giovana Furacão. E assim que ela colocou o vídeo pra rodar, veio um anúncio. Pra que ela com a boca cheia d'água fez assim, ó. E pá! Jogou o celular no chão. Só nisso, gente, eu não aguentei. Cuspi toda a água na cara do Gabriel. E o Thales achou a graça de eu cuspir água na cara do Gabriel e perdeu também porque ele riu e a água caiu. E como o celular da Giovana tinha ido bateria pra um lado, capinha pro outro, a tela pro outro lado. Mas na mesma hora, gente, eu lembrei da plataforma Fun, que possui vários jogos pra você faturar uma renda extra. E eu não era bobo nem nada, já estava testando há um tempo. Assim, conseguindo pagar o YouTube Premium sem anúncio nenhum e os dados móveis pra assistir os vídeos da escola. E se você, assim como eu, estiver interessado em fazer um din extra, é só você clicar no link da bio e seja feliz. Eu botei o vídeo no meu celular. E ainda tinham 4 pessoas jogando. O vídeo foi passando. No finalzinho, quando apareceu um vídeo de briga, aonde as 2 meninas caíram enquanto estavam brigando, a Giovana Barraqueira e a Raíssa Sinistra, que adorava uma confusão, se olharam e automaticamente riram também. Aí foi água uma na outra, todo mundo rindo junto. Aquilo tava tão bom que todo mundo da sala tava assistindo junto. E ainda tinham 2 pessoas no jogo que não tava rindo por nada. O Gabriel e a Lívia. Eu nem sei se a Lívia tinha entendido a regra do jogo, mas ela tava lá. Fomos passando o vídeo e eles não riam por nada. Até que do nada o povo da sala começa todo mundo a sentar rápido, a rachar a cadeira, se ajeitar nos seus lugares. Eu não entendi nada. Quando eu olhei pra trás, era o diretor igual um general entrando dentro da sala de aula. Ele foi até o nosso grupinho, aí ele olhou pra Giovana e pra Raíssa, as duas com a cara toda molhada, o cabelo todo aqui, ó, caído, melequento. Olhou pro Gabriel, viu a cabeça dele toda molhada, a cara, o cabelo tudo encharcado. Quando o diretor viu o chão todo molhado também, ele falou assim: então quer dizer que a escola virou brincadeira, né? Não é de hoje que vocês estão passando do limite, hein? E a gente tava cheio de medo, ó, todo mundo quietinho. E a Lívia e o Gabriel ainda estavam com água na boca. Até que o diretor na nossa frente olhou pro Daniel, o menino que a professora tinha pegado o celular por causa do jogo de Free Fire, e falou assim: a professora Alessandra já me contou o que aconteceu, e amanhã, depois da reunião geral que todo mundo foi embora, eu quero ter uma conversa séria e exclusiva com sua mãe, hein? Ou seja, o diretor tinha ido pra falar com ele, mas ele acabou vendo a gente naquela situação. Quando ele olhou de novo pra gente, ele viu a cara da Lívia e falou assim: Olivia, você tá bem? O que tá acontecendo? Na mesma hora a gente olhou pra Lívia pra ver o que era, né? E o Gabriel, que tava com água na boca, também. A Lívia tava assim, ó, com a boca lotada de água. Aí o Gabriel, que ainda tava competindo com ela com água na boca, não aguentou e cuspiu. Só que o problema é que ele virou pro diretor. Aí veio aqueles respingos aqui, ó, tudo aqui, ó, no blazer do diretor. Au, 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 au. Pronto, gente, o diretor surtou. Esculachou a gente ali, uns 10 minutos seguidos. E pra completar o esporro, falou que a gente ia ficar sem intervalo e deixou bem claro que os responsáveis de cada um de nós ali que tava naquela rodinha teriam que ficar até mais tarde com a mãe do Daniel também, porque ele tinha que ter uma conversa séria com os nossos responsáveis. Agora, vocês entendem por que as histórias estão conectadas? O problema não era apenas o barraco que teve no início da reunião que eu contei no último vídeo. A confusão e treta mesmo ia acontecer depois da reunião, quando o diretor tivesse que conversar com todos os responsáveis juntos, incluindo a mãe do Daniel, que, como vocês já sabem,
tava querendo arrumar uma confusão. E adivinhem só? Ela conseguiu. Gente, não se esqueçam que o link da plataforma tá na bio do meu perfil. Oi, enquanto essa receita passa, vou fofocar aqui pra vocês. O dia em que a reunião de pais e professores se transformou no melhor barraco do ano, gente. Eu e alguns dos meus amigos convencemos os nossos responsáveis a deixar a gente ir na reunião junto com eles. Porque uns dias atrás, a mãe do Daniel, o menino da minha turma, foi lá na sala, arrumou um problemão e avisou que na reunião de pais e professores ia ter que se resolver com a professora, os diretores e 3 alunos que foram mal educados com ela. Eu, Lívia e Giovana Furacão. E eu e os meus amigos, além de se defender, a gente não queria perder esse barraco, né? Aí chegou o dia, cada um de nós estava como responsável. Aí teve um momento de papo com os professores, depois entregaram os boletins daquele bimestre. E todos que estavam lá foram convocados a ir até o auditório, o salão, onde teria a reunião geral. Era muita gente, mas eu e os meus amigos demos um jeito de sentar todo mundo um do lado do outro, todo mundo junto. E aí os pais responsáveis começaram a sentar, lotaram o auditório, todo mundo espalhado. Todo mundo ficou virado pro palco. E nesse palco tinha um monte de cadeira onde todos os professores da escola estavam. E subiu no palco logo depois o diretor substituto. E depois que ele deu umas palavrinhas, ele chamou a dona Márcia pra subir no palco. Que era a antiga diretora que tinha se aposentado por causa de estresse, mas que adivinhem só, tava voltando. Aí teve todo aquele papo, aquela lição de moral, o pessoal falando como é que era importante incentivar os alunos, estudar, educação, blá blá blá. Finalmente, na parte final, o diretor abriu a oportunidade pra quem quisesse falar, perguntar, tirar dúvida ou questionar alguma coisa. Era só levantar a mão e falar. Que a mãe do Daniel, ao invés de levantar só a mãozinha, levantou o corpo inteiro e ainda jogou a mão lá em cima. E já começou com um barraco. Primeiro, ela começou a criticar a professora de matemática, que era quem tinha pegado o celular do filho dela porque ele tava jogando Free Fire na aula. Depois, em voz alta, ela criticou tudo. Banheiro, sala de aula, os diretores, os funcionários, batendo palma, falando muito alto. Ela tava boladona. E a galera ficou sem reação, né? Porque não tinha mais como controlar ela. Até que ela lembrou dos 3 alunos que tinham sido sem educação com ela. Falou que tinham 3 alunos na sala do filho dela totalmente sem educação. Aí eu levantei e falei assim, aqui, a senhora tá falando da gente? E apontei pra Lívia que tava de um lado e pra Giovana Furacão que tava do outro. E aí, no meio da história, todo mundo observando o barraco que ela tava fazendo. Ela apontou pra gente e falou, é isso aí, ó, são esses 3 mesmo, 3 abusados sem educação. No que ela terminou a frase, a Giovana Furacão falou assim, querida, sem educação não, porque quem chegou lá na sala enquanto eu estava tendo aula, sem autorização nenhuma, chutando porta, não fui eu. Então vamos querer contar a história direito, né? Rainha demais, cara, eu amo a Giovana. Aí, o esposo da mãe do Daniel, que tava do lado dela lá na reunião também, levantou, começou a mandar nós 3 ficar quieto, gritando com a gente, mandando a gente ter o mínimo de respeito. Até que lá atrás, do lado da minha mãe, uma mulher autona levanta e fala assim, ó, uau! Vocês 2 aí mesmo, se vocês ousarem gritar com esses adolescentes mais uma vez, eu mesma vou até aí, vou retirar os 2 da escola e lá fora vou mostrar pra vocês o porquê que o meu apelido na escola era Terremoto. Então abaixa a bolinha, hein? Vocês sabem quem era? Era a mãe da Giovana Furacão. Aí por medo ou por senso, não sei, o cara sentou, mas a barraqueira, mãe do Daniel, não desistia, ainda tava em pé falando. Mas dessa vez ela tava falando com todo mundo, dizendo que era um absurdo aquela situação, que era pros responsáveis ficarem atentos porque os filhos deles estavam estudando com gente perigosa, e voltou a criticar a escola mais uma vez. Só que dessa vez ela saiu do lugar dela, foi pro meio do corredor, no que ela começou a gritar de novo, a gente só ouviu um barulho lá atrás na porta do auditório. A porta abrindo. Todo mundo olha pra trás, entra uma mulher, aparentemente uns 22 anos. Linda, gente, desfilando assim no meio do corredor. E logo atrás o Gabriel, um menino que era da minha turma. Aí essa menina foi andando, chegou no meio do corredor e falou assim, tô vendo que começaram sem mim, né? Beijão, dona Márcia. Aí ela olhou pra mãe do Daniel que tava fazendo um escândalo e falou assim, ô bonitona, lá de fora tá dando pra ouvir você gritar, tá? E até onde eu sei, aqui não é festa, não é circo e não é boate pra você tá fazendo essa barulheira toda. E você não tá falando mal de qualquer pessoa não, você tá falando mal dos meus antigos professores e da minha antiga diretora. Então pelo seu bem, senta e deixa eles terminarem a reunião. Aí a mãe do Daniel falou assim, garota, eu quero ver quem é que vai me convencer a sentar. Essa menina olhou pro Gabriel, que tava sentado do nosso lado já, deu uma risadinha de canto e falou assim pra mulher, tô vendo que você realmente não sabe quem eu sou. Deixa que eu vou me apresentar. Aí eu e os meus amigos estávamos assistindo a classe ali de camarote, olhamos pro Gabriel e perguntamos quem ela era. Aí o Gabriel olhou pra gente e falou assim, ela é minha responsável, gente, é a minha irmã. A gente olhou assim pra ele, ó. Aí eu tive essa reação aqui, ó. Mentira. Então quer dizer que ela é a... Antes que eu pudesse completar, a gente olhou de novo pra menina e ela completou assim pra mãe do Daniel. O meu nome é Raíssa Pimentel. Eu fico arrepiado até hoje. Pra quem não tá entendendo, eu vou explicar. Uns anos antes de eu e meus amigos entrarmos na escola, tinha uma menina que estudava lá há muito tempo. Só que ela era uma lenda, respeitada por todos. Nunca perdeu uma briga, a mais conhecida do colégio. E ela fez muita história na época que ela estudou. Então a galera que estudou depois dela, mesmo ela já tendo se formado, que no caso era eu e os meus amigos, a gente conhecia os feitos dela, todas as coisas incríveis que ela já tinha feito. E além dela ser irmã do Gabriel, o menino da minha turma, uma amiga minha chamada Júlia era muito parecida com ela nas atitudes. E a gente apelidou a Júlia com o nome dessa menina que era incrível, chamada Raíssa Pimentel. E esse barraco foi épico justamente por isso. A Raíssa Pimentel, verdadeira, finalmente estava ali na nossa frente. E a minha amiga, que tinha o apelido do nome dela, estava ali do lado também. E aquilo ali não era nem o início do barraco que teve depois. Oi, estava eu esperando o ônibus num dos pontos mais perigosos e desertos da minha cidade. Sabe por quê? Porque eu era retardado. A noite maravilhosa começou com o meu celular descarregando. E pra alegria do pobre, veio o meu ônibus. Eu só consegui ver o número do ônibus quando ele já estava perto. Aí quando eu fiz sinal, já estava muito em cima. E o motorista decidiu me ignorar. Ele passou direto e ainda mandou um sorrisinho. Aí eu fui olhar pelo lado positivo, né, gente? Só que não tinha lado positivo. Eu estava praticamente no meio do nada, sem celular, no escuro. Mas eu pensei comigo, pelo menos não tem como piorar, né? Chegou um cara todo estranho no ponto e disse: qual é?
E vi que ele tava agindo muito estranho, com a mão no bolso, tava agitado, de capuz, olhando pros lados. Aí eu peguei o meu fone que eu comprei por R$4 na feira, botei no meu ouvido e comecei a fingir que eu tava ouvindo música. Até que ele começou a chegar perto de mim. A cada passo que ele dava pra perto de mim, era 2 que eu tava indo embora. Aí ele tava muito perto e pedindo pra ver a hora de novo. Eu já sabia que ele ia me assaltar. Assim que eu pegasse meu celular, ele ia pegar na minha mão. Eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu tô cagado, com medo, eu faço merda. E falei assim pra ele: pô, me deixa em paz, cara! E antes de terminar essa frase, eu já tinha me arrependido. Aí ele paralisou e falou assim: e qual é a nota de marola? Começou a me ameaçar. Quando ele ia encostar no meu ombro, veio um ônibus. Eu, sem ver número, sem ver nada, fui pro meio da rua praticamente, fiz sinal e entrei dentro do ônibus. Quase chorando, cheio de medo, com as pernas tremendo, mas com o celular no bolso, E a noite maravilhosa tava só começando, porque eu esqueci que o ônibus que eu tava não era meu. E fui parar do outro lado da cidade. As coisas estavam dando tão errado nesse dia que só de lembrar dá vontade. Oi, enquanto esse vídeo passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu dei início a uma guerra com meu irmão. A gente estava numa época muito complicada lá na escola. Era um diretor novo, muitas regras novas, muito dever, muito trabalho, muita prova, mas estava chegando a época de descansar porque só faltava um trabalho pra eu entregar. E era um trabalho em dupla que eu fiz com a Lívia, a menina da minha turma, que era, tadinha, um pouquinho lerda. O trabalho era pra entregar na segunda. Na sexta-feira, a Lívia já tinha feito metade. E aí eu peguei o trabalho com ela e levei pra minha casa pra eu concluir o resto. Naquele dia mesmo, quando eu cheguei em casa, eu comecei a fazer minha parte. Fiquei até de madrugada fazendo. E no sábado, quando eu acordei, ainda fiquei o dia inteiro pra completar aquela merda. Até que finalmente eu acabei e podia dormir tranquilamente. Tava tão cansado que eu morri, literalmente. A bela adormecida entrou no meu corpo assim e foi. Aí do nada eu sinto alguém fazendo isso aqui assim, ó, no meu ombro. Acordei cheio de remela, babando. Era meu irmão mais velho, Maicon. Aí ele olhou pra mim e falou assim: ué, tu não tem aquele trabalho lá pra tu entregar hoje, não? Da apresentação de tarde, o ônibus já vai passar, irmão. São 12h10, o ônibus vai descer 12h20. Bora, Romulo, rápido, se arruma. Eu assim, acordando ainda, nem raciocinando nada. Aí começou a bater o desespero. Em 5 minutos, eu lavei o rosto, escovei o dente, tomei café e botei o uniforme. Peguei minha mochila e saí de casa. É um sol de meio-dia assim na minha cara, eu com um bigode cheio de Nescau. Fui passando, né, de mochilinha pelo meu bairro. Os bares abertos, cheios de gente. Um monte de criança na quadra brincando. Mas eu só tava focado em uma coisa: ler o papelzinho das coisas que eu tinha que apresentar no trabalho. Deu 12h20, 12h30, 12h40. E cadê o ônibus? Aí eu fiz o quê? Liguei pra Lívia. E falei com ela que eu não ia conseguir chegar no horário, que era pra ela, por gentileza, pedir ao professor pra gente ser os últimos a apresentar pra dar tempo de eu chegar na escola. Porque o horário do ônibus tava tudo atrasado e eu não ia conseguir chegar a tempo. Aí a Lívia começou a rir. Aí depois de 10 minutos rindo da minha cara, ela falou assim: mas se você sabe que o ônibus vai atrasar, por que você não pega o ônibus mais cedo? Aí eu desisti, meu celular tava 1%, desligou ali mesmo. E o ônibus chegou. Entrei no ônibus, já comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente. Porque o motorista de cara já começou a rir quando me viu. E ele só vivia mal-humorado, ou ele tava num dia bom, ou tinha algum palhaço ali, né? E eu não tava vendo. E o pessoal do ônibus tudo melhorando assim, ó. Aí eu sentei no banco que tem antes de você passar na roleta. Abri meu papelzinho e comecei a treinar o que eu ia falar no trabalho. Quando tava quase chegando no ponto da escola, eu me levanto e vou até a roleta pra passar, pra poder descer no ônibus. No que eu pego o cartão da escola e faço assim, ó, plá, na maquininha, apareceu escrito em cima: dia inválido. Aí eu indignado falei assim: pô, cobrador dessa força aí, acho que bloquearam meu cartão de inválido, olha isso. Aí ele olhou na minha alma e falou assim: ô camarada, domingo não passa mesmo não, né? E tudo começou a fazer sentido na minha mente. Tava todo mundo na rua, vivendo feliz e tranquilo, porque era domingo. O ônibus demorou porque era horário de domingo. A Lívia riu da minha cara porque eu falei que eu ia chegar atrasado na escola no domingo. Naquele momento eu me senti menos inteligente que ela. Vocês têm ideia do que é isso? Além disso, minha calça tava do avesso. O emblema da escola, que fica na coxa, tava na parte de trás. Eu fiquei 10 segundos pensando no que eu ia fazer. E aí eu expliquei, né, pro cobrador que eu tinha trocado as datas, se eu não podia ficar no ônibus até ele fazer o trajeto da cidade toda e voltar pro meu bairro. E aí eu desci quando chegasse na minha casa de novo, porque eu não tinha passagem. Aí ele riu da minha cara, fez 500 piadas, zoou com os passageiros todos, conversou com o motorista, pra no fim, depois dessa humilhação, onde todos ficaram sabendo quão burro eu era, ele deixou. Tá? Aí fui eu, voltei pro banco onde eu estava, sem um pingo de dignidade, e esperei o ônibus dar a volta na cidade inteira até chegar no meu bairro de novo. Finalmente cheguei na minha comunidade, e eu percebi que o Michael, meu irmão, já tinha espalhado pra todo mundo, que ele tinha me enganado, e o trouxa do irmão dele, além de estar com a calça virada, tinha ido pra escola no domingo. Enquanto eu fui passando pela rua, eu ouvi um pessoal falando: o cartão não passou. Ouvi outro pessoal rindo, ouvi uma galera falando assim: uniforme maneiro. Até as senhoras fofoqueiras que estavam na rua estavam rindo da minha cara. Cheguei, entrei em casa, minha mãe dando uma risadinha de canto, meu irmão se mijando de rir. Sabe o que eu fiz? Comecei a chorar. Mas eu não chorei porque eu estava envergonhado, não. É porque faz parte do plano. Comecei a gritar chorando, falando que meu irmão tinha passado dos limites, que eu passei muita humilhação, que o cobrador e o motorista brigaram muito comigo, que na hora que eu fui levantar pra me arrumar rápido eu tinha torcido o pé. E inventei um monte de coisa mesmo. Até que teve uma hora que minha mãe mandou eu calar a boca, chamou meu irmão. Aí na minha cabeça eu já tinha entendido de novo. E pra mim ela ia botar ele frente a frente, ia mandar ele pedir desculpa e ia ficar por isso mesmo. Mas por incrível que pareça, ela começou a falar um monte pro meu irmão. Brigou com ele, botou ele de castigo em um monte de coisa que ele gostava. Fez ele me pedir desculpa. E durante uma semana ele ia ficar com todas as minhas tarefas em casa. Pela primeira vez, eu tinha finalmente ganhado.
tinha ganhado a batalha. Porque a guerra mesmo começou quando a suspensão do meu irmão finalmente acabou. E ele voltou pra minha escola, só que numa turma nova. O novo diretor tinha montado uma turma com os repetentes, pra eles se acertarem no ano escolar. O meu irmão e a turminha dele, de pessoas mais velhas e repetentes, não iam mais me deixar em paz. Mas essa guerra não me causou medo não, porque eu estava muito bem acompanhado. Você mexeu comigo ou com qualquer um do meu grupinho, você mexeu com todos. E mais do que o suficiente, no auge da sua carreira, nós tínhamos a Giovanna Furacão. Oi, enquanto a receita passa, eu vou contar a maior briga que eu já vi na minha vida. Estava eu na cozinha perturbando a cabeça da minha mãe, falando que eu queria me mudar daqui. Só que enquanto eu fazia um show de drama pra minha mãe, a música parou. Ouvi uma mulher gritando assim, ó: ela tá achando que ela tá falando com quem? Nesse momento, toda a vontade de não morar aqui foi embora. Respirei o espírito de fofoqueiro. Eu analisei o campo de batalha pelo buraquinho do muro da laje. Aí, graças a Deus, na frente da minha casa foi onde as duas mulheres se encontraram. Uma delas estava com um neném no colo, mas isso não foi motivo pra ela parar de gritar. E a outra só ficava aqui, ó, jogando o cabelo e falando: e aí? Vamos resolver. Só que não ficou só nisso. A família das ambas oponentes começaram a chegar. Então, em questão de segundos, tinha mais de 20 pessoas na rua. Aí a barraqueira amamentadora falou: eu só não resolvo com você porque eu tô com uma criança aqui. Nisso, o primo da jogadora de cabelo pegou e falou assim: então tira a criança da confusão. Pegou a criança e ficou com ela e falou: deixa comigo. No instante em que a criança foi retirada, eles fizeram igual um imó. Bum! E um puxa-puxa. Elas embolaram firme. Nisso, foi família contra família, porque eles começaram a brigar também. Era voadora pra um lado, puxão de cabelo do outro, uma latição de cachorro, choro de criança, uma gritaria, uma decadência, uma confusão generalizada. Uma maravilha. Por fim, separaram as duas oponentes. Cada uma ganhou um prêmio. A Remelês estava com um tufo de cabelo da matriarca. A matriarca estava com um pedaço de roupa da Remelês. Aí as duas famílias se separaram, foi uma pra cada lado. Só que como um telespectador eu fiquei indignado. E não teve conclusão da história. E ninguém resolveu nada. Aí eu, em choque com a situação, entrei dentro de casa, né? Aí minha mãe, como uma mulher centrada, que odeia confusão, sensata e pacificadora, falou assim: me conta tudo. E o que eu fiz? Contei. Oi, dia que uma menina ficou careca lá na escola por causa de briga. E enquanto eu vou fofocando, vai assistindo esses vídeos aí. Um desocupado do meu colégio, que tinham muitos lá, decidiu criar uma página de fofoca da escola. Que era cada coisa que eles postavam lá, só fofoca boa, tá? Em uma das postagens, estavam falando que a Raíssa Pimentel, uma das meninas mais sinistras da escola, ela era amada por ninguém, temida por todos e respeitada até pelos professores. E nessa fofoca que saiu com o nome dela, falava que ela e o namorado da menina mais popular da escola estavam, ó, de rolo. Aí no mesmo dia que essa fofoca saiu, a menina mais popular da escola, que era da minha sala inclusive, ela era linda, tinha um cabelo lindo. No geral, ela era maravilhosa. Quando ela abria aquela boca de caçapa pra começar a falar, a vontade de se jogar da primeira coisa que tu visse pela frente. Pensa numa pessoa chata. O nome dela, Camila, eu não falaria nem se me pagassem 100 mil reais. Chegou ela, famosinha, com um suquinho dela na mão e com um bonde dela, que ela só andava em bonde. Eu desfilando, jogando o cabelo, parou na frente da Pimentel e falou assim: que história é essa de você tá querendo roubar o meu macho? Que não sei o que não sei o que lá, que você tá trocando mensagem com meu marido? E a Pimentel deu 2 passos pra frente e ficou, ó, cara a cara com a meliante. E falou assim: eu dando mole pra ele? Para que tá feio, né? A famosinha não aguentou o desaforo, tirou a tampa do suco dela e jogou em cima da Pimentel. É disso que eu tô falando! Isso, o inspetor já chegou separando as duas. Todo mundo ficou surpreso, tinha bafafá de que ia ter briga, mas não teve nada. Um mês depois, ninguém nem lembrava da história direito. Um certo dia, na hora do intervalo, na porta da minha sala tinha uma parte de vidro, então quem tava passando do lado de fora dava pra ver quem tava dentro da sala. E dentro da sala tava eu, a minha amiga e a famosinha dormindo. A Raíssa passa da porta, ela faz o reverse e volta. E vê que a menina tava sozinha lá atrás dormindo. Ela abriu a porta da minha sala, chegou na gente, perguntou se tinha como a gente dar uma moral de sair. Mas eu estava na minha sala. Mas em respeito a todos os ossos do meu corpo que ela quebraria se eu falasse não, eu saí. 2 minutos depois, a Pimentel saiu da nossa sala sem nenhum grito. Ah, né? A gente nem ligou. Sinal tocou, todo mundo começou a entrar na sala de novo. E bando de adolescente agitado acordou a menina. De repente, parecia que ela ligou uma sirene dentro do corpo dela. Começou a gritar. Ela levantou e passava a mão assim no cabelo dela. Um estufo saindo assim, ó. O cabelo dela todo falhado. E a parte que tinha isso aqui de cabelo, o resto tava grande, aqui tava picotado. Quando ela foi no banheiro se olhar, então, ela viu o estado dela, o jeito que ela tava ridícula. Começou a surtar, perguntando quem era, chamou a diretora. A diretora teve que chamar os pais dela. A mãe dela processou a escola, tirou a famosinha de lá e ainda fez um barraco. Foi lindo, gente. A diretora não tinha como resolver, porque as câmeras do segundo andar não estavam funcionando. E ninguém tinha visto. Quando começaram a perguntar de sala em sala, eu e minha amiga fomos dormir mudos e acordamos, ó, calados. Finalizando a fofoca. A gente nunca mais viu a careca depois daquele dia. E uma semana depois que ela saiu da escola, a Raíssa Pimentel tava pegando o namorado dela. Ah! Oi, julgando frases e gírias de hétero top. Esse é irmão desse. Meu filho, ninguém liga pros teus músculos. De verdade, ninguém. Frase de 2015, atualiza. Fica chamando o carro de nave. Assim, nada contra o teu carro, entendeu? Mas tu, com a documentação toda atrasada, carro tão rebaixado que não passa no quebra-mola, cheio de multa, ainda tem que girar a manivela pra abrir o vidro. Tu quer tirar onda chamando isso de nave? Ô, lá em casa. Ou lá em casa o quê? Tu não lava nem tuas cuecas, tudo freado pra tua mãe lavar. Menos, cara, já deu.
Assédio é crime, tá? Se liga. O pai é posturado. Parece o corcunda de Notre Dame. Aí quer falar que tu é posturado? Logo tu, mané. Sou o terror deles. Terror dos teus pais, né? É o terror delas. Isso sim. Termina atravessando a rua pra não falar contigo que tu tá aí se achando. Outra coisa que irrita também no heterotop. Não pode ver uma menina que não gosta de menino. Dá uma cantada nela e fala que ela só não gosta de homem porque ela ainda não ficou com ele. Cara, se ela fica contigo, aí mesmo que ela nunca vai querer ficar com o menino de... Oi, vou contar pra vocês do dia em que eu quase morri na mão do pessoal barra pesada da favela por culpa do meu irmão. Enquanto eu vou fofocando, vai assistindo esse vídeo aí. Eu morava em uma comunidade barra pesada, no nível de que tinha ruas que você não podia andar depois das 11 horas da noite. Tinha um pessoal que andava armado, que mexia com os negócios, vocês já estão entendendo, né? Mas até então eu nunca tinha tido problema com nenhum deles, porque eu andava assim na comunidade. Não via ninguém, não falava com ninguém, só ia em direção à minha casa. Ou em direção ao ponto de ônibus. Apenas. Mas aí teve um dia que eu fiquei até tarde na rua, resolvendo os negócios de trabalho de escola na casa dos meus amigos. Quando eu acabei, já era de noite e eu fui embora sozinho pra casa. Desci no ponto de ônibus, devia ser umas 9h30 da noite, e só faltava caminhar até em casa. No que eu vi na primeira esquina, um dos meninos que sempre estava na entrada da favela, começou a me acompanhar logo atrás. Eu andava, ele andava junto. Um cara de capuz, ele olhava assim pra mim, ó. Mas aí eu dei uma de maluco e fingi que nada tava acontecendo. Até que ele falou alguma coisa no radinho. Tava faltando uma rua pra eu chegar na minha casa. Veio um dos caras barra pesada lá da minha comunidade. Na minha direção, assim, linha reta. E o outro ali, ó, me acompanhando. Aí, esse rapaz que estava vindo na minha direção, a gente já tava quase cara a cara. Aí eu dei um passo pra esquerda, pra ele passar aqui, né? Não é que ele também andou pra esquerda? Até que ele parou de frente pra mim. Eu olhei no olho dele e falei assim, desculpa, pode passar, pode passar. Aí ele falou assim, ó, aí meu patrão quer falar contigo, bora, me acompanha. Aí eu super calmo falei assim, moço, pelo amor de Deus, quem é teu patrão? Eu não fiz nada, eu juro. Aí ele falou assim, é o chefe do morro, bora, bora, bora. Comecei a acompanhar esse rapaz por livre e espontânea vontade. E aí, começou uma longa jornada. Aí primeiro a gente subiu um morro, depois a gente entrou numa trilha, depois a gente entrou em mais 5 becos. Passamos por um caminho de terra, eu quase caí. Subimos uma escadaria. Enquanto a gente fazia o caminho, um silêncio. Por fora eu estava assim, ó. Mas por dentro eu já tinha chorado em 25 línguas diferentes. Quando chegou no final da escada, minhas pernas já tava tremendo. Eu não aguentava mais andar. Meu sapato tava machucando meu pé. Meu joelho tava doendo muito. Aí eu falei, né? Moço, desculpa, vai demorar muito aqui. Eu tô sentindo muita dor nessa minha perna aqui. Ele olhou pra mim e falou assim, como é que é? Aí eu falei, ih, nada. Nada não, ó. Melhorou já. Minha perna tá ótima, vamos. Vou tô te acompanhando. Até que finalmente a gente chegou num lugar onde era o topo da favela. Só tinha um barraquinho e o resto tu via a comunidade inteira. Na porta desse barraquinho tinha um cara parado. Muito simpático, gente. A cara dele o tempo todo era essa. Do nada, de trás do barraquinho sai um cara acompanhado de 2 homens. Esse cara com a mão aqui na cintura chega perto de mim e fala, é tu que é o Rômulo, né? Eu, pra passar uma vibe meio séria, respondi assim, sou eu. Mas eu juro que eu não fiz nada. Aí ele e aquela galera animadíssima que estava com ele começaram a rir da minha cara. E ele me falou que o meu irmão tinha comentado com ele de que eu estava vendendo um celular. E que ele estava interessado porque queria comprar e só tinha me chamado pra isso. Eu juro, eu não sei o que passou pela minha cabeça. Então eu tava muito nervoso, tava cheio de medo. E aí de repente ele só queria me avisar que o meu irmão tinha falado com ele de um celular que eu tô vendendo. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, olha, não é possível, entendeu? Meu irmão vai se ver comigo. Eu andei isso tudo. Eu não sei nem se eu ainda tô na cidade. Minha perna doendo, eu pensando que eu ia morrer. Tudo isso por causa de um celular. No que eu terminei a frase, eu prestei atenção em exatamente tudo que eu tinha acabado de falar, da forma que eu tinha falado. Lembrei que eu estava no meio daquela galera da pesada. E o chefão tava lá, ó, com a mão na cintura, chegando mais perto de mim, a cada vez que eu aumentava o volume da minha voz. Aí eu fiquei uns 4 segundos em silêncio e falei, desculpa. Eu realmente tenho um celular, você tá interessado? Aí ele, que já estava quase me agredindo, falou que realmente estava interessado no celular. Eu falei que eu tava cobrando 400. Aí ele disse assim, eu tenho 150, fechou então? Menos da metade. Aí eu olhei pra ele e falei assim, fechou, claro, tá ótimo. Aí resolvemos que eu entregaria o celular pro meu irmão. E assim que esse chefe tivesse com o meu irmão, ele pegaria o celular e entregaria o dinheiro. E depois o meu irmão me entregava. No final, ele falou assim, pô, então é isso, Rômulo, fechou. Gosto muito da tua família, entendeu? Vocês são um fechamento. Boa noite aí pra tu. E fez assim, né, no meu ombro. O que pra ele foi um leve tapa. Pra mim parecia que tinham jogado cimento no meu ombro. Que nada, tamo junto, que nada. E aí, eles viraram de costas e foram embora. Resumindo, aqui pra vocês. Demorei pelo menos 50 minutos pra achar o caminho de volta pra casa. Fui perseguido por cachorros algumas vezes. Cheguei em casa, contei tudo pra minha família, pra minha mãe brigar com meu irmão. Todos eles riram da minha cara, mas eu vendi o celular. Por 150 mesmo, meu irmão ficou com 50 reais, não me devolveu. E os outros 100, a minha mãe pegou, falou que ia guardar. E eu nunca mais vi esse dinheiro na minha vida. Oi! Julgando os diferentes tipos de pessoas do WhatsApp. Tem aquele que só responde com figurinha. A gente precisa de um amigo desse pra gente roubar as figurinhas dele. A pessoa que só responde com kkk. Ou com hahaha, hehehe, rs, re. Odeio, parece que a pessoa não quer conversar, ela tá sempre rindo de tudo. Tem aquela famosa pessoa do vácuo que não responde. Ela te manda uma mensagem, fala alguma coisa, quando tu manda mensagem, ela some. Aí a desculpa dela é que ela esqueceu e respondeu na mente. Mentira, ela não respondeu porque ela não quis.
Tem aquela pessoa que responde na hora. No máximo 2 minutos ela já te respondeu. É bem objetiva. Eu te amo, inclusive, beleza? Tem aquela pessoa que só manda áudio. Aí tu vem me mandar áudio de 50 segundos, 1 minuto e meio. Quebrou o teclado? A pessoa que conversa por foto. De repente, pá, manda um texto, pá, uma foto dela. Você tem meu coração, hein? Tem aquela pessoa que manda um monte de link. Às vezes é coisa idiota, mas essa pessoa é amiga de verdade. Fechamento. Tem aquela pessoa fofoqueira que já chega contando a fofoca, já chega sendo direto, preciso. Quem não gosta de amigo assim, né? Tem aquela pessoa que gosta de ver os outros passando mal. Põe assim, precisamos conversar. Tenho que falar com você. Não faz isso comigo não, tá? Que eu não gosto. Oi. Verdades que poucos dizem. Luísa Sonza é uma das mais injustiçadas da internet. Por causa de algo que aconteceu há anos, sem comprovações e que ela sofre até hoje. Provavelmente nenhum Big Brother vai superar o de 2020. Em geral, nós, seres humanos, nos tornamos extremamente dependentes da internet. Tata Werneck. Nível de humor simplesmente imbatível. Perdoar alguém não é sobre a pessoa, é sobre você. Pessoas educadas e inteligentes são atraentes. Felipe Neto é dono de um império, que ele mesmo construiu. Independente dos seus defeitos e qualidades, ele é incrível. Muitos animais são melhores que seres humanos. Ponto. Sorrir é uma resistência. Minha Mãe é uma Peça é um patrimônio cultural. As feministas foram e são necessárias. Educação não deveria ser uma qualidade, porque é o mínimo que nós temos que ter. A vida é sim um morango, bem azeda. Oi, praticamente todo mundo que era da minha comunidade estudava na mesma escola. Aí quando a gente tava saindo do colégio, todo mundo pegava o mesmo ônibus pra ir pra casa. Os alunos da favelinha eram os piores da história. O pessoal pulava a roleta do ônibus, ia cantando tudo em pé, dançando, gritavam, brigavam no ônibus. A hora que passava no quebra-mola, todo mundo pulava junto. E eu ficava olhando aquele comportamento e adorava. Eu era um dos piores. Era uma baderna, uma bagunça. Uma maravilha. Aí teve um dia que todo mundo largou mais cedo. Quando o ônibus parou no ponto da minha escola, só com aqueles filhotinhos de cruz credo uniformizado, o ônibus já ficou lotado. Quando a gente tava lá no meio da muvuca, eu escutei o moleque mais atentado da minha vida. Ele só fazia merda. E eu não vou falar o nome dele, porque ele é pelo menos 3 vezes mais forte que eu. E eu tenho amor à minha vida. Gente, eu não consigo. É Guilherme. Ele pegou e falou assim com o amigo dele. Tinha 17 anos e tava no 6º ano. Qual foi? Bora puxar a alavanca aqui da janela. No que os dois se juntaram, agarraram aquele negócio e puxaram. O pessoal da minha escola assistindo, gritando, comemorando. Parecendo torcida organizada. Por mim. Gente com o ônibus em movimento. Quando a janela tava quase descolando, o cobrador viu. Aí ele falou assim: ô, motor, pode parar, motor. Aí vocês, pode meter o pé agora. Chega de zona. Marquei o rosto de todo mundo e amanhã eu tô lá na escola de vocês. A janela quase descolando, quase despencando pro lado de fora. Fazendo uma barulheira, parecia que ela ia cair. Outro dia, o pessoal da empresa de transporte público tava lá na escola. Foram de sala em sala pra reconhecer o povo. Prestaram queixa contra vandalismo, chamaram o conselho tutelar. Começaram a esculachar a gente. Aí quando chegou a vez do povo se defender, minha vez de falar, eu só conseguia chorar. Uma humilhação, era lágrima pra tudo que é lado, a meleca descendendo a boca, tremendo, me tremendo. O problema não era ser expulso da escola. O problema era quando eu chegasse em casa, meu filho, ó. Aí por fim, depois de humilhar a comunidade inteira praticamente, eles liberaram quem nem encostou na janela. E os 2 meninos que fizeram a palhaçada foram convidados a se retirar e os pais deles ainda pagaram. Oi. Fofoca do dia que uma menina fez 11 pessoas da minha turma reprovarem. Essa garota não era qualquer pessoa, não. Ela era extremamente arrogante, soberba e inteligente. E por ela ser um gênio, ninguém ganhava dela nos argumentos. Ela precisava de 5 segundos pra humilhar qualquer pessoa da escola. Além de ser queridinha dos professores, da diretora, mas o pior de tudo nela é que ela odiava o meu grupinho com todas as forças. Eu só não vou falar o nome dessa garota, porque ela é famosinha aqui na minha cidade. E eu tenho certeza que algum conhecido dela vai abrir a boca de caçapa e vai falar que eu falei dela. Victoria é o nome da criatura. Não tinha 3 semanas de aula, ela já tinha dedurado o meu grupinho. Nós, os piores alunos da escola, éramos chamados de terroristas. E fez a gente ficar sem intervalo e sem educação física durante 4 meses. Só porque a gente estava invadindo a quadra todo dia. Logo depois que o castigo foi lançado, na hora do intervalo todo mundo no pátio, Giovana chega e chama a Victoria pra um bate-papo, resolver as coisas. Falando que queria conversar a sós com a Victoria. Pra quem não sabe, a Giovana Furacão era uma das terroristas, a menina mais barraqueira da escola. No que elas foram se afastando lá pro final do pátio, todo mundo ficou assistindo de longe, né? Inclusive o inspetor que tinha medo da Giovana também. Só dava pra ver a Giovana fazendo esses gestos aqui pra Victoria. A Victoria voltou de lá pálida, sem reação, calada. E a partir desse dia ela tava diferente. Ela ficou na dela até o final do ano. Aí no último mês todo mundo tava precisando de ponto em matemática. 70% da turma tava de recuperação. Aí a Victoria tinha passado de ano, ela não precisava mais ir na escola. Sentou, pegou a recuperação, porque era opcional você fazer. Mandou a resposta das 3 primeiras questões pro grupo da sala. Esperou uns 5 minutinhos, levantou, entregou a recuperação dela, virou de frente pra turma e falou assim: tá todo mundo da sala colando. E foi embora. O professor mandou pausar a recuperação. Ninguém mais podia tocar naquela folha. Recolheu e começou a riscar e dar 0 nas provas que tinham as 3 primeiras questões iguais. E por causa disso,
11 alunos tiveram a prova zerada e não conseguiram recuperar os pontos e reprovaram. E do grupinho terrorista, só eu, Giovana Falcão e minha amiga fofoqueira que conseguimos passar. O resto, incluindo o meu irmão Michael e a Raíssa Pimentel, ficaram reprovados. A menina sozinha tinha conseguido reprovar 11 alunos e a gente não ia fazer nada. Exatamente. A Victoria tinha mudado de colégio, pediu transferência. Não tinha mais nada que a gente pudesse fazer. Até o ano seguinte, que o meu irmão e a Raíssa descobriram aonde a Victoria estava estudando. E aí, meus amigos, a treta tinha saído de dentro da sala de aula e tinha se transformado em treta de escolas.